Bom dia pessoal, bom dia, mas bom dia mesmo. Que alegria estarmos juntos aqui mais um Café com Palavra Zema, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aí no centésimo, sexagésimo terceiro da nossa caminhada. E hoje é dia 4 de julho de 2026, é o dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Mas estamos aqui nós para falarmos sobre um tema que até na leitura, é importante fazer a leitura diária e o texto de hoje reforça isso que nós estamos fazendo. Então, o tema é instruções sobre nossas escolhas. Esse é o nosso tema do dia de hoje. O texto bíblico é Provérbios capítulos 19 a 21. E antes de avançar na leitura do texto de hoje, vamos falar o que nós vimos ontem. Ontem nós vimos que a sabedoria nos ensina a entregar os planos ao Senhor, agir com prudência, aceitar correção e cuidar das palavras ou da forma de falar. Então, isso foi o que nós vimos ontem. E hoje, como estava comentando aqui, no dia 4 de julho, com esse tema Instruções sobre nossas escolhas, a leitura vai passar por Provérbios 19 a 21 e nos lembra que nem toda escolha boa aos nossos olhos agrada a Deus. Então, nem toda escolha boa aos nossos olhos agrada a Deus. E a pergunta que vamos carregar hoje é simples: tenho escolhido o que agrada ao Senhor ou apenas aquilo que parece melhor para mim? Então, repetindo, a palavra do texto hoje é tenho escolhido, a pergunta do texto hoje é: tenho escolhido o que agrada ao Senhor ou apenas aquilo que parece melhor para mim? Então vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra com simplicidade, com fé, com gratidão, agradecendo ao Pai realmente nos dar essa oportunidade de logo pela manhã ter a direção dele, ter um coração disposto, disponível. Então, vamos agradecer ao Senhor tudo isso que Ele está nos oferecendo. Então, vamos aqui para a nossa oração de abertura. Para quem puder fechar os olhos, Pai, obrigado por mais uma manhã. Começamos este dia pedindo sabedoria para escolher bem. Obrigado pela vida, pela tua palavra e por mais uma manhã, Pai. Uma manhã, sim, uma manhã que nós estamos recebendo tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Ajuda-nos a escolher o melhor aos teus olhos, não apenas o mais fácil aos nossos. Sim, dá-nos domínio próprio para evitar contendas, para evitar pressa, orgulho e decisões tomadas no impulso, Pai. Fortalece-nos para viver com diligência, com prudência e principalmente com humildade. Capacita-nos diariamente, Pai, a escolher aquilo que te agrada, que as nossas decisões hoje sejam guiadas pela tua palavra. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que nossas decisões sejam do agrado do Senhor. É isso que eu tenho comentado também aqui com vocês, compartilhado. Que sim, que nossas intenções sejam à vontade do Senhor. Mas será se é isso que está acontecendo? Será se nós estamos compartilhando com o Senhor? Ou será que nós estamos escolhendo e depois, se houver um aperto, é aí que nós buscamos ao Senhor? A oração, ela tem a necessidade de abrir o caminho e ser grato por mais esse dia. Então, que esse dia realmente seja um dia como todos os demais, né, de aprendizado, mas principalmente de gratidão. Então, vamos lá. No contexto, ou o contexto devocional, eu gosto principalmente que abre para vocês uma ideia do que nós vamos ler. É importante fazer um spoiler, vamos dizer assim. Mas antes de aplicar o texto à nossa vida, vamos entender o caminho dessa leitura. E ele começa por onde? Provérbios 19 a 21 apresenta muitos contrastes sobre escolhas, sim? E nesse caso, o texto vai nos mostrar que o melhor aos olhos de Deus nem sempre é o mais fácil. E por que não é o mais fácil? Porque melhor é ser íntegro do que perverso.
melhor é ter paz do que viver em briga. Será se essas escolhas de ser íntegro do que perverso, de ter paz do que viver em briga, é o mais fácil? Vamos perguntar, vamos responder. A sabedoria nos ajuda a escolher integridade, prudência, trabalho e domínio próprio. São escolhas simples, sim, são simples, mas muito profundas. Sim, a leitura nos chama a pedir ao Pai capacitação para escolher aquilo que o agrada. E quando nós pedimos ao Senhor aquilo que está em linha com aquilo que Ele gosta, o que Ele gostaria que nós fizéssemos, com certeza a vitória é certa. Por isso que nós temos que guardar no dia de hoje algo realmente bem simples. E quando eu falo bem simples, nós vamos entender dessa forma. Mas é claro que o bem simples não necessariamente é o mais fácil. Então, a primeira coisa, nem toda escolha fácil é uma escolha sábia. Então, nem toda escolha fácil é uma escolha sábia, porque às vezes o caminho mais rápido é também o mais perigoso. Então, é melhor agradar a Deus do que vencer pela aparência. O Senhor olha para o nosso coração, não só para o resultado externo. E nós? O que é que nós fazemos com a sabedoria? A sabedoria nos afasta de contendas, pressa e orgulho. Ela nos ensina a escolher, sim, paz, prudência e humildade. Por isso que nós precisamos pedir ao Pai ajuda para escolher o que o agrada. Então vamos lá pedir ajuda ao Senhor na leitura, que possamos ter a compreensão, ter o discernimento e principalmente que possamos praticar aquilo que o Senhor está nos direcionando nesse momento. Então vamos fazer a leitura do primeiro bloco, que se chama Escolher o que é melhor diante de Deus. Então vamos lá. Na língua portuguesa, a expressão melhor isso do que aquilo indica uma preferência por algo ou estabelece uma alternativa em que o melhor é oferecido no lugar do pior. Como seres dotados da excelência de Deus, é notório que sempre queremos o melhor em nossas vidas. Sim, queremos o melhor em nossas vidas? Então vamos entrar na análise desse primeiro bloco, que, como coloquei aqui, escolheu o que é melhor diante de Deus. Primeiro, Provérbios mostra que melhor nem sempre é o que parece mais vantajoso. O mundo que nós vivemos mede todos nós por aparência. A gente, sim, tem que ter esse entendimento, essa certeza que, sim, nós somos medidos por nossas aparências, mas Deus mede todos nós, pelo nosso coração. Então, o nosso Pai mede todos nós pelo nosso coração. Por isso, é melhor ser pobre e íntegro do que perverso e falso. Por quê, Sandro? Porque integridade diante do Pai vale muito mais do que ganho sem verdade. E quando eu comento dessa forma, no texto também, do primeiro bloco, comentou: melhor é proceder com sabedoria do que viver apressado. Pessoal, a pressa, é claro, eu sempre procuro fazer uma reflexão sobre a minha pessoa, e não é que eu seja vagaroso, mas eu entendo que a pressa talvez não seja uma das minhas qualidades, vou pensar assim, porque eu prefiro sim, sempre, na maior parte das vezes, pensar mais de uma vez. Isso não quer dizer que mesmo pensando mais de uma vez, que eu acertei em tudo, não. Na verdade, talvez as minhas decisões em alguns momentos com uma certa, vamos dizer assim, lentidão, para algumas pessoas era um problema. Mas eu, com a glória de Deus, principalmente fazendo a leitura da palavra, eu tenho entendido que sim, melhor é proceder com sabedoria do que viver apressado. E nesse caso, a pressa pode empurrar todos nós para decisões que depois podem pesar. Podem pesar. Por isso que Deus nos chama a escolher valores eternos, não apenas resultados rápidos. E nós, trazendo essa frase para o nosso dia a dia, é algo como dizer assim: antes de decidir, vale perguntar. Isso agrada a Deus
ou apenas parece bom para mim? Então, é um momento de reflexão. E se é momento de reflexão, se isso agrada a Deus ou apenas parece bom para mim, vamos para o nosso confronto. E o nosso confronto vai falar sobre algo muito simples e bem prático. Primeiro, a postura. Como eu classifiquei a postura errada olhando esse primeiro bloco? Escolher apenas o que parece mais fácil ou vantajoso. Essa é uma postura errada. Olhando o primeiro bloco, com certeza essa é uma postura errada. Porque mais fácil e mais vantajoso não necessariamente agrada ao Senhor. Ou melhor, não agrada o Senhor. Porque nem tudo que vem fácil, pessoal, vai fácil também. Isso é verdade. Postura certa. Escolher aquilo que agrada a Deus, mesmo quando exige renúncia. Quando exige renúncia, e até tenho escutado de algumas pessoas algumas dificuldades em fazer algumas coisas, mas essa dificuldade, vou até falar numa questão aí de finanças, já aproveitando aí a Sandra, a Ivanete, os demais aí que estão comigo também no curso de finanças. Ontem eu fui na minha assessoria e passei a tarde, lá uma parte da tarde, conversando sobre alguns pontos. E alguns dos pontos que nós falamos foi exatamente o perfil do investidor. Quando o investidor, ou melhor, quando a pessoa quer ser investidor, é necessário algumas renúncias. E algumas renúncias de vários sentidos. Renúncia de procrastinação, renúncia de medo, renúncia de ganância, certo? Renúncia de ansiedade. E isso para uma área financeira. Mas em todas as áreas da nossa vida, nós também precisamos fazer essa renúncia. E a renúncia, normalmente, quando a gente deixa algo, ou precisa deixar algo, acaba sendo, em alguns momentos, assim, dolorido. Porque o nosso corpo, a nossa mente, ela gosta do conforto. E quando é esse conforto, ou melhor, para quando nós temos esse conforto, é necessário renunciar a algo, aí existe uma briga interna dentro de nós. Por isso que nós temos que ter o quê? Vou trazer um exemplo aqui do dia a dia que vai facilitar o nosso entendimento. Aceitar um caminho errado porque promete resultado rápido. Nós, seres humanos, nós temos capacidade, sim, de saber o que é certo e o que é errado, na grande maioria das vezes. Mesmo sabendo que é algo errado, em alguns momentos nós optamos em fazer porque é o mais rápido. Por isso que nem todo resultado rápido vem com paz. É importante fazer essa reflexão, não só escolher porque seja o mais rápido. Exatamente isso. Porque o mais apto pode trazer, vamos dizer assim, frustração, pode trazer agitação. Então é importante refletir. E refletindo, a postura certa diria: Senhor, ajuda-me a escolher o que te agrada. Simplesmente isso. Tendo essa resposta do Senhor, o que nós poderíamos fazer? Responder essa pergunta que eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu estou compartilhando que tenho escolhido pelo parecer ou pela vontade de Deus. Porque, mais ou menos, nem tudo aquilo que parece para nós o melhor é o melhor na visão de Deus. Por isso que é importante fazer essa análise, principalmente olhando agora para o segundo bloco. E o segundo bloco, nós vamos falar do quê? Desviar-se de contendas. Então vamos lá. Na leitura bíblica de hoje, somos levados a observar uma série de alternativas e fazer a escolha do melhor no lugar do pior. Sim, melhor é ser pobre e íntegro do que perverso de lábios e tolo. Melhor é proceder após refletir do que se precipitar. Melhor é desviar-se de contendas do que se meter em rixas. Melhor é conhecer os desígnios do Senhor do que seguir os propósitos do próprio coração. Melhor é ser íntegro e verdadeiro do que ser falso e mentiroso. Melhor é ser trabalhador e diligente do que preguiçoso e pobre. Melhor é ouvir, olha só, melhor é ouvir o clamor do pobre do que ser ouvido quando clamar. Melhor, do que não ser ouvido quando clamar. Então, repetindo, melhor é ouvir o clamor do pobre do que não ser ouvido quando clamar.
E melhor é dormir, melhor é dominar a língua do que viver com a alma angustiada. Realmente, esse contraste aqui na leitura do segundo bloco, sempre analisando o que é o melhor, o que é o pior, é principalmente para que nós possamos refletir sobre aquilo que o que é melhor na nossa visão, será que é o melhor para a visão de Deus? A sabedoria nos ensina a evitar brigas desnecessárias. A sabedoria nos ensina a evitar briga desnecessária. Tem discussão que não constrói nada, não vai levar para nenhum lugar. A discussão, ela não pode ser usada simplesmente para rebater a outra parte. Melhor é desviar-se de contendas do que se meter em discussões. E isso aqui não é fraqueza, muitas vezes é maturidade. Sim, maturidade. Nem toda conversa, olha só, nem toda conversa precisa ser vencida. Às vezes, ganhar a discussão é perder a paz e não vale a pena. É esse o ponto. É importante refletir sobre essa frase, porque quantos de nós, quando entramos em brigas, vamos dizer assim, é para colocar a nossa opinião. Então, às vezes, ganhar a discussão é perder a paz e não vale a pena. Quem busca a paz guarda o coração e protege os relacionamentos. E se formos trazer para o nosso dia a dia, antes de entrar numa discussão, podemos perguntar se aquilo vai produzir vida ou apenas alimentar o nosso orgulho. Então, vamos refletir sobre esse ponto. Será se a discussão realmente vai ter a capacidade de produzir vida naquilo que está sendo discutido ou apenas vai alimentar o nosso orgulho? É uma frase interessante para reflexão, principalmente quando nós vamos olhar sobre contendas. Pensamento errado. Eu preciso responder tudo e provar que estou certo. Quantas vezes eu preciso provar para aquela pessoa que quem está certo sou eu? É a nossa opinião. Eu tenho também compartilhado que sempre a nossa opinião é a nossa verdade. Mas sendo a nossa verdade, não quer dizer que é a verdade do fato que está acontecendo. Porque nós temos que defender, sim, a nossa opinião, claro, nossa opinião. Mas sempre entendendo que nem sempre a nossa opinião é o melhor para a situação. É difícil aceitar que a opinião do outro é melhor do que a nossa? Sei, cabe uma análise. Talvez ao longo do nosso tempo até esse momento, nós sempre buscamos entrar em uma discussão querendo que a nossa opinião prevalecesse. Mas será se realmente é isso que nós devemos pensar quando entrarmos em qualquer tipo de discussão? Por isso que nós colocamos. Será se essa discussão vai trazer vida ou vai trazer apenas uma afirmação para o nosso orgulho? Eu não teria condições de responder a vocês, por exemplo, há dois anos atrás, mas hoje eu posso responder com certeza. O pensamento certo é o quê? A sabedoria também sabe silenciar e preservar a nossa paz. Sim, vou trazer um exemplo do dia a dia. Entrar em discussões no impulso e depois se arrepender do tom, simplesmente do tom. Um impulso sempre fala rápido. Você sabe, por isso que é o nome impulso. Impulso é bate pronto, mas a consequência fica. Esse é o ponto de reflexão. Por isso, o Senhor tem que nos olhar, principalmente quando nós colocamos que a postura certa diria o quê? Senhor, dá-me domínio próprio e paz. É isso, dá-me domínio próprio e paz. Colocando dessa forma, olha como essa pergunta fica simples. Tenho escolhido paz ou tenho alimentado contendas? E é algo que realmente a gente precisa analisar, porque quantos de nós entramos vamos dizer assim, em discussões? Porque contenda significa exatamente isso, briga, disputa ou discussão. Então, se é um termo realmente que se refere a qualquer situação de conflito, desavença, se afaste, se afaste. E vamos nos afastar indo agora para o terceiro bloco. E o terceiro bloco vai falar sobre o quê? Trabalho, diligência e domínio próprio. Então vamos lá.
Além dessas alternativas nos três capítulos do texto de hoje da Bíblia, há muitas outras opções que devemos escolher para viver uma vida próspera e feliz. Todo o livro de Provérbios é um manual para sermos práticos e certeiros na aplicação da palavra de Deus em nosso dia a dia, de maneira sábia. No entanto, o desenvolvimento da sabedoria envolve a decisão pessoal de praticá-la. Precisamos buscá-la diariamente, a fim de avaliar nossas vidas de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina e tomar decisões e atitudes que nos farão pessoas prósperas em todas as áreas da nossa vida. Repetindo aqui, que fala diariamente, que possamos exatamente fazer essa análise diariamente. Porque, chegando nesse terceiro bloco, onde nós estamos tratando exatamente de trabalho, diligência e domínio próprio, Provérbios valoriza o trabalho diligente e responsável. Deus se agrada de uma vida fiel também naquelas tarefas simples. Por exemplo, a preguiça empobrece a vida, sim, e enfraquece o nosso propósito. O descuido repetido vai roubando oportunidades. Então, quando eu coloco assim, o descuido repetido, existem algumas coisas que têm que ser corrigidas, mas nós vamos procrastinando. E essa procrastinação faz com que nós perdemos algumas oportunidades ao longo da nossa caminhada. A sabedoria também nos chama a dominar a nossa alma. E nesse caso aqui, não podemos ser guiados apenas por emoção, apenas por irritação ou medo. Nós devemos sim ser guiados pela confiança que todos nós depositamos no Senhor. Porque não basta termos a confiança somente no falar que confiamos no Senhor. A confiança no Senhor tem que ser praticada. E como é que é praticada? Crendo. E como é que nós podemos crer, Sandra? Porque viver com a alma angustiada rouba a clareza, a paz e a direção. Rouba a clareza, paz e direção. E se hoje nós temos essa sabedoria trazendo para o nosso dia a dia, é algo como falar o seguinte: pedir sabedoria a Deus também envolve organizar o nosso coração, também envolve cumprir as nossas responsabilidades e não deixar a alma governar tudo. Esse é o ponto. Por isso que precisamos refletir. E para refletir, nós vamos para o confronto desse terceiro bloco. Primeiro ponto, nosso pensamento. E aqui vamos falar sobre a responsabilidade. Aqui o confronto vai ser realmente falar sobre responsabilidade. Pensamento errado. Depois eu faço. Agora não preciso me esforçar. Nesse momento não há necessidade de fazer. Será se essa não necessidade de fazer foi compartilhado com o pai? Será se o pai que falou assim, calma, segura um pouco? Ou foi uma decisão nossa? Reflexão. Porque o pensamento certo é o quê? A diligência também é uma escolha de sabedoria. Sim, vou trazer um exemplo aqui que vai facilitar o nosso entendimento. Adiar responsabilidades até virar pressão e ansiedade. O que nós devemos fazer hoje, vou dar um exemplo, a Sandra sabe disso, né? Que nós estamos aqui em casa trabalhando já há mais de um ano, com alguns ajustes na organização de alguns lugares que nós chamamos de quarto. Olha, o título chamava-se Quarto de Bagunça, o quarto da bagunça. E engraçado quando eu falo com algumas pessoas, todo mundo tem um quarto da bagunça. É impressionante como em toda casa tem um quarto da bagunça. Toda vez que eu falo que eu estou organizando o meu quarto da bagunça, o pessoal, também preciso fazer isso no meu quarto da bagunça. Ou seja, esse quarto da bagunça, ele pode sim trazer várias situações, mas com certeza a maior situação é porque a gente tem, nós, fala assim, a grande maioria de nós temos essa mania de guardar coisas e nós nunca mais vamos usar. E isso acaba o quê? Ocupando espaço de algo novo, de algo que poderia trazer benefícios para todos nós, oportunidades para todos nós. E uma simples tirada de algo que não está trazendo nenhum benefício nos deixa, em alguns momentos,
com certa dúvida. É impressionante a nossa natureza de guardar, vamos dizer assim. Mas temos que guardar o quê? Aquilo de bom que Deus traz na nossa vida. E quando fala guardar, é praticar. Não é guardar deixando lá no quartinho, não. Por isso que a postura certa diria o quê? Senhor, ajuda-me a ser fiel no que preciso fazer. Pronto. Ajuda-me a ser fiel no que preciso fazer. Porque o que eu preciso fazer é responder essa pergunta. Tenho sido diligente ou tenho deixado a vida me empurrar? É importante refletir. E agora vamos para o último bloco, onde é buscar capacitação em Deus. Esse último bloco vai falar sobre buscar capacitação em Deus. Vamos lá. Peça ao Pai em oração a capacitação para escolher aquilo que o agrada. Para isso é necessário buscar diariamente em vida uma vida espiritual disciplinada, por meio da qual vamos obtendo as orientações necessárias para o momento de fazer escolhas que nos trarão a bênção de Deus. Por isso que eu fico imensamente contente, feliz e ter vocês aí do outro lado, porque isso que nós estamos fazendo diariamente é isso que Deus nos orienta. Sim, Deus nos orienta a trabalhar diariamente buscando a sabedoria, desenvolver tudo aquilo que nós temos, porém precisamos desenvolver. E é desenvolver o quê? De forma diária. Primeiro, o desenvolvimento da sabedoria envolve decisão pessoal. Nesse caso aqui, Deus nos ensina, mas nós precisamos escolher aprender. É isso aí. Todos nós temos a capacidade de desenvolver muitas coisas, ou tudo, porque Deus cria tudo perfeito e nós somos uma criatura do Senhor. Deus nos dá alguns dons, só que alguns dons, muitos de nós acabamos nem desenvolvendo. Por quê? Foi uma escolha. E o aprender também é uma escolha. Por isso que nós precisamos praticar a palavra de Deus no dia a dia. Se nós formos refletir, eu vou falar por mim, eu falei para você já algumas vezes, em 56 anos da minha vida, agora estou com 61, então estou entrando para o quinto ano que eu comecei, sim, a ler a Bíblia. Durante 56 anos eu não li a Bíblia. E o que é que eu fazia nesses 56 anos? Eu pedia ao Senhor, mas eu conhecia Deus do escutar, não do caminhar. E isso é muito importante fazer reflexão, porque a vida espiritual disciplinada nos ajuda a conhecer as orientações do Senhor. Fica muito clara essa frase agora. Fica muito claro que a vida espiritual disciplinada, disciplinada o quê? Diariamente buscar a direção do Senhor através da leitura, através da análise, da reflexão. Porque oração, palavra e obediência afinam o nosso coração. E é o nosso coração que o Senhor quer ver. As nossas atitudes, as nossas posturas, os nossos pensamentos. E a escolha que agrada a Deus abre caminho para a bênção. Se nós formos trazer para o nosso dia a dia, é algo até simples que muitas vezes dói. Porque nós não temos essa, vamos dizer, essa presteza, principalmente essa decisão. Antes de escolher, podemos pedir ao Pai. Podemos pedir ao Pai capacitação para fazer aquilo que o agrada. É algo simples, pedir todos os dias. Pai, que as minhas intenções sejam a tua vontade. E se não for, peço a ti que saia da minha frente. Tudo que eu tenho intenção não progrida. E é isso que nós vamos fazer. Já que não é para progredir, algo que não vai ao encontro da vontade de Deus, então vamos refletir sobre as nossas atitudes. O que nós temos de atitude em relação à nossa dependência de Deus. Então vamos falar sobre dependência de Deus. Primeiro, a nossa atitude errada é decidir sozinho e só lembrar de Deus depois. O livro do Provérbio vai trazer muitas vezes nós temos essa necessidade de refletir. Por que nós temos o Pai que é todo-poderoso à nossa disposição e nós deixamos passar? Eu até falo que nós somos mesquinhos, porque nesse caso, eu falo por mim, é claro, né? Deus está sempre ali disposto, disponível para me ajudar, para me orientar, para fazer que eu use da forma correta e que seja a vontade dele e eu simplesmente procrastino.
Nesse caso, a atitude certa é pedir ao Pai capacitação para escolher o que agrada, o que o agrada, não o que me agrada. E vou trazer para um exemplo do dia a dia. Tomar decisões no automático, sem oração e sem consultar a palavra. E nesse caso aqui, o automático nem sempre é sábio. A postura certa diria: Pai, capacita-me a escolher aquilo que te agrada. E se agrada ao Senhor, com certeza nós vamos responder. Tenho pedido direção antes de escolher? É uma pergunta. E essa pergunta vai ser, sim, respondida porque todos nós estamos aqui e vamos fazer reflexão do que nós vimos no dia de hoje. E mais uma vez agradecendo ao Pai por essa oportunidade de fazer essa leitura com vocês, compartilhar com vocês e refletir também sobre posicionamentos, sobre atitudes, posturas e pensamentos. Então, no bloco um nós vimos que devemos escolher o que é melhor diante do Senhor, não aquilo que é melhor para mim, é o que é melhor diante de Deus, para Ele. No bloco 2 nós aprendemos a desviar-nos de contenda. Pessoal, discussão, briga, afaste, afaste disso. Não coloque lenha na fogueira. Lenha na fogueira é só para quando você quer assar alguma coisa. Mas não faça isso, não desvie de contendas. No bloco 3 lembramos que diligência e domínio próprio fazem parte da sabedoria e todos nós somos sábios. Então vamos lembrar que diligência e domínio próprio fazem parte da sabedoria, sim. E no último bloco nós vimos que precisamos pedir capacitação ao Pai para escolher bem. E o pedir ao Pai, com certeza, ele vai nos atender, inclusive com a melhor direção do que é que nós estamos fazendo hoje. Porque tudo isso que nós relatamos aqui no devocional aponta para uma verdade simples, simples mesmo. A melhor escolha é aquela que agrada a Deus. Mas, mais uma vez, nem tudo que é simples é o mais fácil para nós, seres humanos, porque é só lembrar o quartinho da bagunça. É simples colocar aquilo que a gente. Quando falo colocar, doar, e coisas que estão rasgadas, estão sujas, pessoal, faz parte do nosso dia a dia estarmos organizados em tudo. Não é só no nosso quarto, não é só na nossa casa, mas é na nossa mente, no nosso dia a dia. Que a nossa mente seja organizada para entender a direção do Senhor. E como é que a nossa mente vai ficar organizada? Principalmente quando a gente olha essa mensagem. Olha só a mensagem que eu estou compartilhando com vocês. A sabedoria nos ensina a escolher aquilo que agrada a Deus. Repetindo, a sabedoria nos ensina a escolher aquilo que agrada a Deus. Como? Rejeitando caminhos de aparência, contenda, pressa e orgulho. Se nas situações que você estiver envolvido, você sabe, nós sabemos que tem contenda, tem pressa, que tem orgulho, afaste. Que o melhor é o que agrada ao Senhor. Nem sempre o mais fácil é o caminho mais seguro. E como é que nós podemos trazer? O melhor que agrada ao Senhor. Segundo, sabedoria também é saber evitar contendas. Mais uma vez, discussão, pessoal. Discussão é demais. Paz vale mais do que vencer discussões. É isso, paz vale mais do que vencer discussões. Peça ao Pai capacitação para escolher bem. Essa é a direção simples para o nosso dia. Pedir a Deus capacitação para que todos nós possamos escolher melhor. E como é que nós podemos escolher melhor? Olha só, vamos praticar. Antes de uma escolha importante, vamos parar e vamos perguntar: isso agrada a Deus? Vai promover paz e vai revelar sabedoria? Se isso acontece, então vamos lá, vamos pedir em oração. E eu estou sempre buscando compartilhar com vocês uma oração simples, é mais um modelo, é mais uma ideia para que a gente possa praticar ao longo desse dia. É simplesmente pedir, Pai, capacite-me a escolher aquilo que te agrada, mesmo quando o caminho mais fácil parece atraente. E é uma pergunta simples. Pode evitar decisões que depois pesam no nosso coração. Repetindo,
Essa pergunta simples pode evitar decisões que depois pesam no coração. E qual que é a pergunta simples? O que nós estamos fazendo agrada a Deus? Promove paz e revela sabedoria? Então vamos analisar. E analisando, agradecendo mais uma vez a Deus essa oportunidade de estarmos aqui. E vamos fazer a nossa oração de encerramento. Sim, mais uma vez, obrigado aí a todas e a todos que estão aqui comigo nesse sábado. Sábado que no primeiro momento, estava até falando com a Sandra, que eu tinha a intenção de começar hoje às 6 horas e 21 minutos, porque ontem eu fui na igreja, a Sandra também estava lá na igreja, e até a minha esposa comenta, né, quando nós fazemos parte aí do Ministério da Intercessão, que quando nós chegamos, a gente, para, vamos dizer assim, reduzir aí a gente está muito ativo, leva um certo tempo para relaxar, né? Relaxar, digo, acalmar e ficar colocando as coisas em ordem. Então, normalmente, quando eu chego, eu procuro fazer algo que é mais para reduzir, vamos dizer assim, toda a intensidade que nós temos quando nós estamos na Ministério da Intercessão. E aí, quando eu fui olhar, o tempo já estava avançado, já estava mais de 1 hora da manhã. Falei, nossa, eu preciso fazer isso de uma forma rápida. Mas a nossa escolha, e a minha escolha no caso, não é fazer as coisas de uma forma rápida, é fazer de uma forma correta. Então, eu queria colocar para as 6 horas e 21 para poder revisar o material, trabalhar com mais detalhes para vocês. Mas Deus é poderoso e me acordou de uma forma descansada no horário que normalmente eu acordo. Por isso que nós vamos agradecer exatamente essa possibilidade que Deus nos deu, né? Porque quando fala nos deu, me deu essa oportunidade também a vocês. E nós estamos concluindo aí dentro do horário e normalmente nós colocamos que é em torno de 40 minutos. Então, vamos agradecer para aqueles que puderem fechar os olhos, agradecer mais esse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra de hoje. Obrigado porque a sabedoria nos ensina a escolher aquilo que te agrada. Sim, aquilo que te agrada, Senhor. Ajuda-nos a escolher o melhor aos teus olhos, não apenas o mais fácil aos nossos. Dá-nos domínio próprio para evitar contendas, pressa, orgulho e também decisões tomadas no impulso. Fortalece-nos para viver com diligência, com prudência e principalmente com humildade. Pai, capacita-nos diariamente a escolher aquilo que te agrada, que as nossas decisões hoje sejam guiadas pela tua palavra. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que todos vocês que vão escutar aí ao longo dos dias, não somente hoje, possam refletir sobre tudo que nós falamos, mas eu agradeço do coração todos que estão nos acompanhando nessa caminhada. E amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui às 5 horas e 21 minutos, tendo esse tempo de qualidade com o Senhor. Tenha um sábado maravilhoso, pessoal. Fique com Deus e até amanhã, tá? Até amanhã. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.